Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme, nessa primeira tentativa de aula online aí. E até então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje vai ser sobre a colonização e a independência dos Estados Unidos. E você tem que ficar ligado e ficar atento que o que levou os ingleses a virem para a América foram as questões da Revolução Puritana, principalmente, que gerou um caos generalizado dentro da Inglaterra e obrigou a burguesia e os puritanos, né, que são o mesmo grupo, a irem em direção às chamadas terras devolutas. O que eram as terras devolutas? Eram aqueles territórios que não haviam sido ocupados por ninguém. E o único lugar do continente americano que não havia sido ocupado era a América do Norte. Então, dessa forma, eles vão meio que quebrar aquilo que a gente chamou de Tratado de Tordesilhas. Afinal, esse território era apenas dividido entre Portugal e Espanha, toda a extensão dele, e a partir de agora você vai ter pelo menos três grandes nações nessa divisão aí territorial. Então, pensando nisso, a gente tem que levar em considerações alguns itens, né? Primeiro, como que se formou as chamadas 13 colônias? Lembre-se, é muito importante relembrar que os Estados Unidos não se chamava assim na época da colonização. Ele não tinha um nome específico. E isso vai ficar mais evidente principalmente na hora do projeto de independência, que é onde eles vão unir todos esses 13 estados, essas 13 colônias, e a partir disso ele vai se chamar Estados Unidos. Mas é legal a gente notar algumas coisas em relação às 13 colônias, que ela vai seguir o mesmo mecanismo, né, de colonização dos portugueses, onde eles vão colonizar o litoral, só que eles vão ter uma grande divisão. Eles vão ter, dentro dessas 13 colônias, uma divisão de terras. O que seriam essa divisão de terras? A parte norte, que seria de Nova Jersey para cima, elas são colônias de ocupação. Qual que é a função da colônia de ocupação? Simplesmente garantir a posse do território aos ingleses. Nessa parte, a maioria eram os burgueses que ficavam lá naquela região para tornar aquele território ocupado, produtor e gerador de renda. Enquanto a parte sul, ou seja, da região que eu citei anteriormente para baixo, todas elas eram colônias de exploração. O que é uma colônia de exploração? É uma colônia aonde a função dela, como toda e qualquer colônia, é fornecer riqueza para a metrópole. E que forma que eles vão adotar? Muito simples, é uma forma que vocês já conhecem, chamada de plantation. Ou seja, eles vão ter uma monocultura muito forte, a utilização do trabalho escravo, você vai ter os latifúndios e tudo aquilo que é produzido é mandado diretamente para a metrópole, que no caso é a Inglaterra, que estava já começando pelo seu processo de revolução industrial. Então, muitas das coisas que foram mandadas para a Inglaterra na época da Revolução Industrial, a grande parte dela saía diretamente daqui das suas colônias na América, tá? Então isso é um fator muito importante. Você se lembrar que a colônia ela é uma fornecedora de riqueza para a metrópole. E de que forma ela vai fazer isso? De uma maneira muito simples, usando a navegação. Afinal, a Inglaterra tinha se tornado uma das nações mais navegadoras, que a gente pode chamar, superando inclusive Portugal, graças aos atos de navegação liderados aí pelo Oliver Cromwell durante o seu governo no parlamento inglês. Certo? Então, é